Salmo 119, do verso 121 ao verso 124, diz assim o texto da palavra de Deus: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Oremos. Amado Senhor e Salvador, que privilégio maravilhoso temos como igreja de logo na manhã do dia do Senhor prestar culto ao teu nome, cantar louvores, sendo aceitos por meio de Jesus, sendo também orientados agora por meio da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, seja sempre exaltado em nossas vidas e que o Senhor nos conforme à imagem do teu Filho, para que neste mundo caído venhamos a dar bom testemunho do Senhor em todo momento. Fala ao nosso coração por meio da tua palavra, em nome e por amor de Jesus oramos, amém. Meus irmãos, os momentos adversos, eles são uma realidade experimentada por todos os homens. Depois da queda, nós sabemos que o mundo se tornou um lugar bastante complicado por causa do pecado. O homem está afastado de Deus e agora ele está o tempo todo sendo movido pelos desejos egoístas do seu coração, e por causa disso existem os conflitos com os semelhantes. Aqui mesmo no Salmo 119 você já viu o salmista colocar várias vezes essa situação e colocar diante do Senhor por várias ocasiões as suas dificuldades com os seus inimigos. Ele está aqui mencionando vez por outra o problema que ele tinha com aqueles que estavam contra ele. Os versículos que nós lemos nessa manhã são os 4 primeiros versículos da 16ª estrofe aqui deste salmo. E mais uma vez você tem essa realidade escancarada para todos os filhos de Deus. Vez por outra você vai enfrentar momentos assim. Você estará diante de dificuldades com pessoas que pecam contra você, e você precisa manter em sua mente aquilo que a Escritura ensina aos servos de Deus para momentos como esse. E se você não mantiver na sua mente, você certamente vai pecar contra o Senhor. O texto de hoje ensina quais devem ser as suas atitudes diante dos momentos adversos. Como é que você se porta diante das dificuldades? Você vai ver isso de duas formas. No verso 121 e 122, o salmista está mostrando que nos momentos de adversidade, você precisa agir de forma piedosa. Eu vou ler de novo. Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Veja, o momento é complicado, o momento é adverso, e você percebe isso ao atentar para a petição no versículo 121, na segunda parte. Ele está pedindo o seguinte: não me entregue aos meus opressores. Ou seja, o pedido do salmista aqui é para que o Senhor não deixe que ele caia na mão dos seus inimigos. Como eu disse, ele está mencionando vez por outra nesse salmo a presença de inimigos atrás dele, ou querendo alguma coisa contra ele. E aqui então o seu pedido é: Deus, não me deixe cair nas mãos deles, não me deixe estar à mercê destas pessoas. E ele então faz essa petição, certo de que mesmo diante daquilo que os inimigos estão fazendo com ele, ele tem se mantido piedoso. Veja o que você tem na parte A do versículo: tenho praticado justiça e juízo. Então perceba que antes de ele fazer a petição, Senhor, não me deixe cair nas mãos dos opressores,
ele está com a consciência limpa diante de Deus, está dizendo: eu tenho praticado justiça e juízo. A sua declaração é bastante enfática. É claro que com isso ele não quer dizer que nunca cometia pecado, que a vida dele o tempo todo, todos os dias, era uma vida de integridade e sem pecado. Não é isso que ele está querendo enfatizar. O que ele está mostrando é que nesta circunstância, diante deste inimigo que se levanta contra ele, apesar de o inimigo estar investindo contra ele, ele não estava pagando mal com mal, tampouco havia sido ele o iniciador da contenda. O que você tem aqui é algo semelhante ao que você tem no Salmo 7. Dê uma olhada lá no Salmo 7. No Salmo 7, Davi se coloca diante do Senhor dizendo o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então a petição de Davi é parecida com aquela do Salmo 119, certo? Mas veja um pouco mais no verso 3, a alegação de Davi: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei mal com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi está dizendo: olha, se eu fiz alguma destas coisas que estão me acusando, que o Senhor mesmo tome juízo contra mim. O que estava acontecendo aqui? Se você olhar para o título do Salmo, você percebe. O título do Salmo traz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Este homem, Cuxi, estava então acusando Davi de ter procedido de uma forma má diante dessa situação. E nessa circunstância Davi está falando: se eu fiz o que Cuxi está dizendo que eu fiz, que o Senhor mesmo tome vingança contra mim. Davi não está fazendo disso uma verdade universal e absoluta, dizendo: Senhor, eu nunca pratiquei a injustiça. Porque Davi, você sabe, em muitos momentos pecou contra o Senhor. Davi adulterou, Davi matou, assassinou um homem por mãos de outros. Mas nessa situação em que Cuxi se levantava contra ele e fazia acusações, ele tem a sua consciência bem limpa e diz: olha, Senhor, eu não fiz isso. Se eu fiz isso, tome vingança contra mim. Pois o salmista lá no Salmo 119 parte da mesma premissa, quando ele diz assim: olha, eu tenho praticado justiça e juízo, por isso não me entregue nas mãos dos meus inimigos. Ele está bem certo da sua inocência diante das investidas do inimigo. E o que é interessante aqui é que o salmista, ele não está aqui apenas agindo de forma passiva, certo? E por passivo aqui não é o inimigo está se levantando contra ele e ele simplesmente não está fazendo nada. Não, ele está fazendo alguma coisa. O que ele não está fazendo é pagar mal com mal. Mas o que ele está fazendo? Veja lá de forma ativa: tenho praticado justiça e juízo. Ele ativamente faz aquilo que é correto, aquilo que está em acordo com a lei do Senhor. Então não basta simplesmente você deixar de fazer o que é errado numa circunstância adversa. Você tem que fazer aquilo que a Escritura exige. Você tem que se portar de forma piedosa, e é assim que este homem está agindo diante da sua adversidade. Mas você sabe que é muito difícil agir de forma piedosa quando você é alvo de maldades de outras pessoas. Bom, eu estou aqui no meu canto, não mexi com ninguém, e a pessoa se levanta contra mim, eu perco as estribeiras. Nessa hora aí, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Crentes não se portam assim. E de novo,
Eu sei que é difícil. E a Escritura demonstra isso, o quão difícil é, mas ao mesmo tempo que a Escritura demonstra que isso é muito difícil, ela ordena que os filhos de Deus ajam dessa forma, porque a despeito das dificuldades, esse é o chamado cristão, e há várias ordenanças para que você haja assim. Por exemplo, em Romanos 12, 21, veja o que Paulo está orientando. Romanos, capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós conhecemos bastante esse versículo, e ele vez por outra ecoado, pelas pessoas. Olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o final de toda uma argumentação de Paulo. Ele simplesmente aqui está fazendo uma conclusão. Se você olhar para os textos, para os versos anteriores, você vai ver que Paulo foi bastante específico quanto àquilo que ele estava requerendo da igreja. Dê uma olhada a partir do verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis ao seu irmão que fez mal a você o mal. Não torneis a ninguém, nem mesmo aos inimigos. E aí então, para demonstrar como isso é complicado, vem uma palavra: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E a palavra aqui enfatiza bastante essa dificuldade. Você precisa se esforçar, não é natural. Para o homem sem Cristo, o natural é exatamente o contrário. Se você me bate, eu bato de volta. Se você me ofende, eu ofendo de volta. Se você me humilha, eu procuro uma ocasião para te humilhar. Mas para aqueles que estão em Cristo, exercita-te, diz ele aqui, ou esforça-te por fazer o bem perante todos os homens. E aí, então ele continua: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E por que quando depender de vós? Porque por mais que você não queira muitas vezes procurar o problema, as pessoas irão procurar o problema com você. Você não deve ser o iniciador de contendas. É isso que Paulo está dizendo. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Mas e quando os homens não têm paz com você? Paulo já orientou: não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. E ele continua no verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E então vem a ordenança que eu li primeiro: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui então, nas palavras de Paulo, você percebe que não é uma questão simplesmente passiva. Bom, estão fazendo mal contra mim e eu não estou fazendo nada. Não, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer o bem. Você precisa ter a iniciativa de fazer pelo outro aquilo que o outro não está fazendo por você. Isso é agir de forma piedosa. E é isso que o salmista então está alegando no Salmo 119, quando ele diz: Senhor, não me entregue aos meus opressores, porque eu tenho praticado justiça e juízo. Mas para que você haja dessa forma, você sempre precisará do auxílio do seu Senhor. Como eu disse, o homem natural, ele não vai se portar assim. O homem natural, ele nunca irá fazer dessa forma. Mas em Jesus Cristo, unido a Cristo, você está capacitado a agir como Ele agiu. E nós lemos durante a liturgia, eu quero voltar lá na primeira carta de Pedro, porque Pedro deixa bem clara a atitude de Jesus diante das suas dificuldades. Veja lá, capítulo 2, a partir do verso 18.
Pedro está escrevendo a escravos aqui, a servos, que estavam debaixo da ordenança de senhores. Nós estamos estudando sobre Filemon e sobre Onésimo. Onésimo era um escravo que estava debaixo de um senhor. Bom, é para esse tipo de gente, nessa situação, que Pedro escreve e diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É fácil? De forma alguma. Mas veja que esse é um dos pontos que as pessoas levantam quando se fala de submissão às autoridades, de submissão dentro da harmonia do lar. Bom, eu não vou me submeter às autoridades, porque essas autoridades são perversas. Eu não vou me submeter ao marido, porque o meu marido não dá um bom testemunho. Pedro está chamando e dizendo: olha, não é só se ele for bom e cordato, é também ao perverso. E aí então ele dá a razão piedosa para você agir assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Pedro está dizendo, em outras palavras, o seguinte: se você leva uma bofetada porque você fez o que é errado, qual é a vantagem disso? Eu estou sofrendo. Está sofrendo porque fez errado. Agora, se você é inocente, se você não fez nada e você suporta, você é um bem-aventurado. Nisso a glória a Deus. E ele continua: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Primeiro, veja o que Pedro está fazendo aqui. Primeiro ele está mostrando como Jesus se portou. Depois ele vai dizer que este Jesus que se portou de tal forma, carregou sobre si os pecados desse povo, para que este povo agora, unido a Cristo, a quem eles haviam se convertido, a este que é o pastor e bispo da alma, eles possam então agir de forma piedosa. Você nunca agirá de forma piedosa na adversidade sem o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você orar e quando você rogar ao Senhor que livre você daqueles que querem fazer o mal, verifique se você também não tem agido de forma pecaminosa. Porque por vezes, ao orar, nós só falamos ao Senhor e expomos ao Senhor o nosso problema, mas não fazemos uma avaliação daquilo que estamos fazendo e da forma como estamos nos portando. Este homem, diante de Deus, tinha como dizer de forma bem categórica: Senhor, neste caso, eu não tenho feito mal, o Senhor é minha testemunha, o Senhor está vendo que eu tenho agido de forma piedosa. Mas se você está pecando, não se desespere, confesse o seu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Veja que no 122, volte lá no Salmo, na parte B, há outra petição do salmista: não permitas que os soberbos me oprimam. Os opressores aqui, os que ele está chamando de soberbo, eles se portavam de forma altiva. Eles poderiam então aqui oprimir o salmista, e ele então mais uma vez está pedindo ao Senhor: não me entregue aos meus opressores, não permita que estes soberbos
me oprimam. E o curioso é que essa petição para que os soberbos não o oprimam, ela é sequência de uma primeira petição neste versículo. Neste versículo você tem duas petições. Qual é a primeira petição? No verso 122, sê fiador do teu servo. Isso aqui é maravilhoso, por algumas razões. Fiador é aquele que fica responsável por outro. Essa expressão vai ser encontrada, por exemplo, veja Gênesis 43. Dê uma olhada. Gênesis 43, você tem Judá se colocando como fiador do seu irmão. Diz assim, no verso 8: com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu tu não trouxer, e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Ou em outras palavras, eu serei o fiador do meu irmão, porque Jacó estava morrendo de medo de mandar o seu filho mais novo. José havia dito: olha, se vocês não trouxerem o seu irmão mais novo, vocês nem apareçam aqui na minha frente. E agora quando eles chegam e falam isso para Jacó, ele vai dizer: de jeito nenhum, já perdi o irmão dele, eu não vou perdê-lo. Aí então aparece o filho mais velho dizendo: não, deixe vir conosco, e se ele não voltar, você pode pegar os meus filhos e fazer o que quiser com os meus filhos. Judá não, Judá diz: olha, eu vou ser o fiador. Se acontecer alguma coisa, requeira de mim, eu sou o responsável. Pois no Salmo 119, a petição é que o Senhor mesmo seja o meu fiador, que o Senhor mesmo seja responsável por mim. Ele pede para que o próprio Deus se coloque como garantia para a sua segurança, para que Deus assumisse a responsabilidade pela segurança do salmista. E como eu disse, há algo maravilhoso nesse pedido, porque ele aponta para aquilo que Jesus faz pelo seu povo. Nós temos um fiador, nós temos alguém que se coloca como garantia pela nossa vida, e quando você falha, é dele que o Senhor cobra, é ele que recebe o castigo, porque ele se colocou como o fiador do seu povo, porque ele se colocou como aquele que agora abençoa e que garante que o seu povo estará bem seguro. Você não tem condição de pagar a dívida que você tem para com Deus, o seu fiador pagou o seu lugar. Quando este homem se refere a Deus e pede por um fiador, ele está confiando na graça de Deus, porque por mais que nesta situação ele não tivesse culpa, ele não é um merecedor da graça. Deus precisa estender o seu favor para com ele. E veja como que isso está ligado àquilo que eu falei anteriormente. Ter Jesus como o seu fiador, como aquele que pagou o seu pecado, é o que torna possível você viver de forma piedosa. Porque Jesus cravou na cruz a sua culpa e recebeu sobre si a condenação que era para ter recaído sobre você. Você pode agora manter diante dos seus olhos a cruz, o sacrifício de Cristo, e lembrar que piedosamente você precisa honrar aquele que se deu para que você não sofra a condenação eterna. Jesus é aquele que dá a você condições de dar uma resposta piedosa em meio às adversidades. E quando você se porta assim, de forma piedosa, você se lembra que nunca está sozinho, porque este que é o seu fiador promete estar com você, não nos momentos de dificuldade e de aflição, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você
e ao mesmo tempo, como Deus, Ele está à destra do Pai, intercedendo por você. Então Ele é o seu auxílio caminhando com você, Ele é o seu advogado junto ao Pai, quando mesmo diante dEle e caminhando com Ele, você peca. Ele intercede e você é perdoado. Saber que Jesus está com você é um estímulo à piedade, a uma vida de santidade em meio às adversidades. E quando você peca, nele você tem perdão de pecados. Nas adversidades você precisa agir de forma piedosa, mas o salmista mostra mais aqui nos versos 123 e 124. Nos momentos de adversidade você não pode desistir de clamar ao Senhor e de rogar ao Senhor. Diz assim os versos: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Nos 2 primeiros versículos aqui dessa sessão, o salmista disse que agia de forma piedosa, certo? Os opressores se levantam, eles agem contra mim, mas eu estou sendo justo, eu estou agindo de forma correta. Ele fez 2 pedidos: não me entregue nas mãos dos opressores, não permitas que os soberbos venham me oprimir. Agora, no versículo 123, você tem uma realidade que talvez você experimente muitas vezes na sua vida. O salmista está orando, o salmista está pedindo a Deus, ele não vê resposta. É por isso que ele usa a expressão aqui, olha: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação. A ideia aqui é de alguém que ficou com os olhos cansados de tanto procurar alguma coisa. Ele estava diligente tentando encontrar, não encontrou, o olho cansou e ele não encontrou o que queria. Então ele está dizendo para Deus isso: Senhor, eu estou cansado de esperar. Porque ele está clamando e ele não vê as coisas se resolverem. Ele não vê Deus dando cabo dos seus inimigos. Ele não tem paz. Ele está de fato cansado. O tempo vai passando, ele não vê a salvação do Senhor. E este homem não tem uma esperança vã. Ele não está pedindo alguma coisa errada. Ele não está pedindo alguma coisa que Deus não tenha prometido. Ele esperava naquilo que o Senhor havia prometido. Ainda assim, ele não está vendo a resposta. Veja, desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. O Senhor prometeu ser justo, mas eu não estou vendo isso. Eu não consigo perceber. A situação então estava difícil. Ele agia de forma piedosa, ele recorria àquele que poderia socorrê-lo, mas este que pode socorrê-lo ainda não fez. O Senhor sempre responde às orações dos seus servos. Você sabe disso porque Jesus garantiu. Essa é uma promessa da Escritura. Entretanto, você precisa ter em mente que o Senhor socorre aos seus ao seu tempo, quando Ele entende que chegou a hora, e não quando os seus servos acham que Ele tem que responder. Se você olhar para a história da redenção no Antigo Testamento, você vai ver vários momentos assim. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo a Abraão que faria dele uma grande nação, que eles herdariam uma terra, mas que eles precisariam esperar 400 anos. Sabe o que aconteceu nesses 400 anos? A escravidão, debaixo do jugo de Faraó, sofrimento, Faraó perseguindo, Faraó mandando matar os meninos que nasciam, Faraó apertando o trabalho, geração após geração, sofrendo debaixo do jugo de um tirano, porque Deus havia dito que havia um tempo.
daqui a 400 anos. E daqui a 400 anos, o que aconteceu? Deus se apresentou então a Moisés numa sarça. Deus apareceu ali, comissionou Moisés, enviou para resgatar o povo da escravidão. Sabe quando foi isso? Na plenitude do tempo. Lembra dessa expressão? É a expressão que Paulo usa para se referir à vinda de Cristo. E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo desta maldição da lei. Não é no tempo que o homem quer, é no tempo que o Senhor tem determinado. E este homem está clamando e está dizendo: Senhor, eu não suporto mais isso. Eu não vejo a mão do Senhor. Mas é preciso lembrar que Deus vai agir no momento certo. Lá no Novo Testamento tem uma história, um relato que eu gosto muito, registrada ali no capítulo 11, que é quando vem a notícia. Abra lá a sua Bíblia, em João 11. Vem a notícia de que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João prepara todo o terreno para dizer que essa família de fato era uma família querida por Jesus. Quem é essa Marta? João está dizendo: Marta é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os seus pés com seus cabelos. Lázaro era o irmão dela. E qual a relação de Lázaro com Jesus? É aquele que Jesus ama. E então ela manda o recado: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama, ele vai morrer. Corra, Senhor, venha, nos acuda. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. E eu já falei o quanto eu amo esse relato de João, porque ele vai construindo o relato de uma maneira que você vai lendo e entendendo. Bom, se ele amava, ele vai correr para acudir. E João está de fato dizendo, ele de fato amava. Ele não amava só Lázaro, ele amava Lázaro, ele amava as suas irmãs. E quando ele soube que ele estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu duvido que você ia gostar de mandar a notícia pedindo para alguém fazer alguma coisa urgente para você, e essa pessoa se demorasse 2 dias. É só você pensar na dinâmica do lar, certo? Quando alguém dá uma ordem, ou a esposa fala assim: ô criança, tira aí a bermuda do meio da casa. Que horas? É agora. Mas a criança de repente está com esse sentimento, né? Se demorou ainda meia hora, 1 hora, porque estava fazendo outra coisa que julgou ser mais importante. Você acha que a mãe vai ficar satisfeita com isso? Quando você depende de alguém e manda um pedido de ajuda a esse alguém, você quer que essa pessoa te ajude agora, na hora, e você fica furioso se a pessoa não pode ajudar naquele momento. Pois essas mulheres têm muita esperança em Jesus. Está enfermo aquele a quem o Senhor ama, e Jesus se demora 2 dias, ele morre. Quando Jesus chega, ele já está morto há alguns dias. Sabe qual foi a reclamação? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. O Senhor chegou tarde, o Senhor atrasou. Só que Jesus tinha compromisso com a glória de Deus. Ele tinha dito isso: essa enfermidade é para que Deus seja glorificado. E ele vai ensinar sobre a ressurreição, e por fim ele vai trazer o morto de volta à vida. Porque não é no tempo de Marta, não é no tempo de Maria, é no tempo de Deus.
e para a glória de Deus. Tenha isso em sua mente. E tendo isso em sua mente, você não vai desistir de clamar ao Senhor. E você percebe isso neste homem, olhando para o verso seguinte, para o verso 124. Porque se no 123 ele dizia: olha, os meus olhos já estão cansados de esperar, no verso 124 ele está pedindo de novo: trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Ou seja, este homem continua orando, continua pedindo ao Senhor, e ele pede pela misericórdia do Senhor. O pedido aponta para o entendimento de que ele naturalmente não merecia ser atendido. É por isso que ele pede pela misericórdia de Deus. Ele pede que Deus não o trate segundo aquilo que ele merece. Porque se Deus tratasse como ele merecia, ainda que naquela situação ele estivesse inocente, Deus não seria favorável a ele. Ele é um pecador. Mas ele apela à misericórdia de Deus. Não me dê aquilo que eu mereço. Sabe por que Deus pode ser misericordioso com você? Por causa do seu fiador. Jesus é o seu fiador. Jesus é aquele que é a garantia diante de Deus pela sua vida. Este homem pede pela misericórdia de Deus, e junto com esse pedido, para que Deus estenda sobre ele a misericórdia, vem também o pedido para que o Senhor o instrua por meio dos seus decretos. Ou seja, apesar da demora de Deus, ele sabe que o Senhor é misericordioso, e ele suplica, querendo aprender mais sobre este Senhor misericordioso. Então não cesse de clamar ao Senhor nos seus momentos de dificuldade, ainda que você esteja como este homem, os olhos estão cansados, você não consegue mais procurar pela salvação do Senhor, mas Ele é misericordioso, mas Ele tem o seu tempo. Deus não tem compromisso com a sua agenda ou com o seu relógio. Deus tem compromisso com aquilo que Ele determinou fazer, com aquilo que Ele prometeu fazer no tempo que Ele prometeu fazer. Você tem a garantia do próprio Jesus, como eu disse, de que ao pedir segundo a vontade dEle, você vai ser atendido. Então clame ao Senhor, não cesse de buscar o seu Deus. Mas nós vivemos um tempo tão agitado, um tempo em que tudo é fast. Você quer chegar no lugar que se chama fast, e você quer que seja rápido, você quer que o atendimento seja na hora, você quer pedir o hambúrguer aqui no caixa, e quando você terminar de pagar, você quer ele pronto, não há espera. Isso aqui é rápido. Você coloca a sua comida lá para esquentar no micro-ondas e já acha muito demorado os 2 minutos que tem ali para esperar. Esse micro-ondas está mais velho, né? Acho que ele esquentava mais rápido antigamente. Nós não temos mais paciência. O mundo se tornou muito rápido. E a prova disso é quando a gente olha para os eletrônicos. Eu sempre digo isso. E a gente precisa de um computador que liga 2 segundos mais rápido. Já pensou que loucura isso? A promessa do computador agora é essa, certo? Ligue e a inicialização ela é rápida. Quanto? 10 segundos. Que seja 1 minuto mais rápida. 1 minuto. Nós ficamos impacientes. Você liga lá o computador. 1 minuto. Não, eu preciso comprar outro, porque eu vou ganhar 1 minuto. Se a gente não consegue esperar o Windows iniciar, quanto mais o Senhor responder o meu pedido quando eu quero, em um assunto tão sério como eu tenho passado. E de novo, quando você vai para a Escritura, são vários os exemplos de pessoas que levaram anos aguardando o Senhor cumprir as suas promessas. Abraão saiu da sua terra, 10 anos depois Deus ainda não tinha respondido ou não tinha cumprido a sua promessa de dar um filho. A esposa falou: vamos ter outro filho aqui com a escrava? Bora, vamos fazer isso logo.
25 anos depois foi que Deus deu um filho a ele. José, com 17 anos, foi vendido e passou anos e anos e anos até ver cumprido o sonho que Deus havia dado e que ele tinha contado vantagem lá com 17 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar pelo socorro do Senhor? Porque quando você não espera, sabe o que você faz? Você tenta dar o seu jeito, e o seu jeito geralmente é pecaminoso, é fazendo diferente do que Deus ordena. O salmista está mostrando que você precisa manter a sua esperança no Senhor. E como vivemos nesse tempo imediatista, há muito crente achando que Deus está demorando demais. Se o salmista, que não viveu nesse tempo nosso, dessa rapidez toda, está reclamando, como é que nós vamos nos portar diante do Senhor? Mas ele pelo menos sabe e se mantém pedindo, e pede pela misericórdia de Deus. E você? Como é que você tem se portado? Lembre-se que os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, que os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Então, enquanto Deus não responde aquilo que você tanto pede, busque aprender dele. Esse é o pedido do salmista: me ensine os teus decretos. Eu preciso conhecer mais o Senhor, porque quanto mais você conhece o caráter de Deus, quanto mais você conhece as promessas de Deus, menos ansioso e mais confiante você estará quando colocar diante dele a sua causa. Então, no texto de hoje, você aprende sobre quais devem ser as suas atitudes nos momentos adversos. É preciso agir de forma piedosa. As dificuldades da vida estão aí, você passa por elas, você estará muitas vezes em meio a elas, e elas nunca serão desculpa para atitudes de pecado. Você não pode se deixar vencer pelo mal. Você precisa vencer o mal com o bem. Você é chamado a responder às circunstâncias da vida de uma forma que honre a Deus. E você não está sozinho nisso. Você foi alvo do amor de Deus. Jesus cravou na cruz os seus pecados, sendo agora o seu fiador, aquele que se coloca como garantia diante de Deus pela sua vida. Quando Cristo morreu, você morreu para o pecado, a fim de viver para Deus. Busque então honrar o Senhor em meio às dificuldades que você enfrenta na sua vida. Não desista de clamar. Por vezes você achará, como salmista, que Deus está demorando por demais. Você vai ser tentado a desistir, mas você precisa continuar olhando para o seu Redentor, continuar olhando para a obra de Cristo em seu favor, obra que garante que você vai ser ouvido pelo Pai. Ao olhar para a obra de Cristo, lembre que foi na plenitude do tempo, no tempo estabelecido por Deus. Busque então conhecer a palavra, as promessas do Senhor, a fim de poder agir de forma piedosa nas adversidades, a fim de conhecer o caráter do seu Pai, o Deus que não mente, e aí então você não sucumbirá diante das provações. A seu tempo, Deus irá socorrer os seus. Jesus, aquele que intercede por você, é a garantia de que isso ocorrerá.